meus amados irmãos. Aqui quem fala é o professor de teologia, Maico Adriel, do Instituto Teológico Atalaia Fiel. Essa é a nossa terceira aula básica de teologia, doutrina de Deus, estudo de Deus. Vamos falar hoje sobre um termo teológico colocado pelos teólogos, trindade. O que significa trindade? Trindade, que tem a ver com a divindade. Quantos deuses existem? Um único Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É o único Deus que tem três personalidades, tem três pessoas, mas todavia é um único Deus só. Você que está com a sua revista de teologia, pega comigo na página de número 40, a Santa Divindade. A palavra trindade significa união de três pessoas distintas em uma só divindade. Então a palavra trindade significa a união de três pessoas distintas em uma só divindade. Ou seja, tem o Espírito Santo, é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa e Deus é uma pessoa. Cada um tem sua personalidade, cada um tem sua função, mas os três estão conectados, porque é um só Deus que existe. Não é três deuses, é um Deus que tem três personalidades. É um Deus só que tem três pessoas da divindade. Tem a pessoa que é personalidade, pessoa que tem vontade, intelecto e sentimento. Personalidade. Tem a personalidade do Filho, o Filho se alegra, o Filho chorou, tem a sua função. Tem a personalidade do Espírito Santo, tem a personalidade do Pai, mas é apenas um único Deus. A origem do termo trindade. A Santa Trindade está em toda a Bíblia, mas o termo trindade não é mencionado na Bíblia. Foi usado pela primeira vez por Teófilo, bispo da Antioquia, no segundo século de nossa era. Pela primeira vez usado o termo tria, referência direta de três pessoas, que subsiste a divindade. Então, Teófilo, um bispo de Antioquia, que vai usar pela primeira vez a palavra trindade. Os teólogos colocou trindade para falar sobre Deus, que são três pessoas e um único Deus só. Mas o certo não seria o termo trindade, mas sim o certo seria divindade. Não existe três deuses, é um único Deus e verdadeiro que tem três personalidades, três almas. Por exemplo, a gente vê a divindade em toda a Bíblia. Em Gênesis a gente vê a divindade. No princípio criou Deus o céu e a terra. Olha isso. Em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. Façamos não está no singular. Não está, eu fiz o homem à minha imagem. Não está no singular, está no plural. O plural, façamos, com S no final. Façamos. Deus está falando com a divindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. São as três pessoas da divindade falando. Gênesis 3:22. Eis que o homem é como um de nós. Nós é plural. Gênesis 11:7. Desçamos, confundamos ali a sua língua. Desçamos no plural, Deus falando com a divindade. Esse texto foca no plural de três pessoas da Santa Divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Criador, Gênesis 1:1. O Filho é Criador, Colossenses 1:16. E o Espírito Santo é Criador, Jó 26:13. O certo é divindade, não trindade. Trindade foi colocado pelo Teófilo, bispo de Antioquia. Mas divindade está na Bíblia, esse termo divindade, Colossenses 2:9. Eu vou te mostrar para você como que seria Deus com três personalidades. Deus em três pessoas distintas. Vamos lá? Você pode acompanhar na sua tela. Aqui nós temos o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Alma 1, alma 2 e alma 3. A alma do Pai é diferente
da alma do Filho. A alma do Pai é diferente da alma do Filho. A alma do Filho é diferente da alma do Pai. A alma do Espírito é diferente do Pai, que é diferente do Filho. Cada um tem sua alma, cada um tem sua personalidade. Alma, personalidade. A personalidade do Pai é uma, a personalidade do Espírito é outra, e a personalidade do Filho é outra. Três pessoas distintas em uma só divindade que é Deus. São três pessoas distintas uma da outra em termos de personalidade, mas todavia os três é um só Deus. Alma 1, alma 2, alma 3 e um só Deus. Três pessoas distintas em uma só divindade que é Deus. Então, Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, mas cada um tem a sua personalidade. Cada um tem sua personalidade. São três pessoas distintas uma da outra, mas todavia todos são Deus. O Pai não é o Espírito não é o Pai, o Filho não é o Pai, mas eles são Deus. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus. São três pessoas distintas em um só divindade. Amém? No batismo a gente vê a divindade. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e escreveu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Eis com a voz do céu, Deus do céu diz: esse é meu filho amado, em que me compraz. Ou seja, no batismo, como Jesus foi batizado, a gente vê as três pessoas. A gente vê Jesus sendo batizado, a gente vê o Espírito Santo descer conforme com poros de uma pomba. Então tem Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo e Deus falando com a sua voz: este é meu filho amado, em que minha alma se alegra. Ou seja, três pessoas, mas um só Deus. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo e Deus falando: esse é meu filho amado, em que minha alma se alegra. Ou seja, três pessoas distintas, mas um único Deus. Nos dons a gente vê a divindade. Em 1 Coríntios 2, 4 ao 6. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor, que é Jesus, é o mesmo. E a diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em Efésios 4, 4, 6, a gente vê: há um só Espírito, o Espírito Santo, um só Senhor, o Senhor Jesus, e um só Deus, o Pai e Pai de todos. Na bênção apostólica a gente vê a divindade, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo. A gente vê, porque são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Esses três são um. 1 João 5, 7. Agora umas teorias, umas falsas heresias que falam sobre a divindade. A divindade, você entendeu? Então são três pessoas distintas uma da outra, mas um único só Deus. O unicismo fala que crê na existência de um só Deus. Até aqui tudo bem. O unicismo, ele fala que acredita somente na existência de um só Deus, que se manifestou em três pessoas. Exemplo: o mesmo Deus da criação é o mesmo Deus que se manifestou para morrer por nós. E também o mesmo que desceu no dia de Pentecostes. Ensino que as três pessoas na divindade são uma só pessoa. Essa teoria é uma heresia antibíblica, pois a Trindade é constituída não só de uma pessoa, mas de três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. São três pessoas, um só Deus.
Tem a pessoa do Pai, a alma do Pai, personalidade do Pai. Tem a pessoa do Filho, personalidade do Filho, e a personalidade do Espírito Santo. São 3 pessoas, um só Deus. O nicecismo fala que a voz da verdade é o nicecismo, é uma heresia. Ele fala que Deus é um só que não tem 3 pessoas. É um Deus só e acabou. É o Deus que desceu em Pentecoste, em Atos 2, é o Deus que morreu na cruz do Calvário, e é Deus que criou o céu e a terra. É uma heresia. São 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas, um só Deus. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que isso fica bem claro. Triteísmo. Existe a existência de 3 deuses. O triteísmo fala que existe 3 deuses. Isso também é uma heresia. Ele está igual o politeísmo. Isso é que existe vários deuses. O triteísmo crê na existência de 3 deuses. Isso é um absurdo. É o único Deus que tem 3 pessoas. O trinitarismo ensina que são 3 pessoas distintas, uma só divindade, único Deus. São elas Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 vivem separadamente, mas são um único Deus. Essa doutrina é bíblica e é a mais aceita entre nós evangélicos. Trinitarismo é uma doutrina bíblica. O Pai é chamado de Deus em 1 Coríntios 8, versículo 6 e Efésios 4, 6. O Filho é chamado de Deus em 1 João 5, versículo 20, Isaías 9, versículo 6. O Espírito Santo é chamado de Deus, Atos 5, 3 e 4. Então, por isso que é importante você adquirir a nossa apostila. Olha aqui, a nossa apostila tem os desenhos aqui, tem referência. É importante você adquirir as nossas apostilas. Entregamos em todo lugar do país, tá bom? Adquira as apostilas, tá bom? Para que assim você possa acompanhar conosco. Olha, a apostila tem tudo aqui, todas as referências, os desenhos, temos tudo aqui, tudo ilustrado e bonitinho. A divindade na salvação. O Pai projetou a salvação, o Filho realizou a salvação, o Espírito Santo convence para a salvação. A divindade no batismo de Jesus. O Pai falou do céu: esse é meu Filho amado, em que me compraz, em que minha alma se alegra. O Filho foi batizado, o Espírito Santo desceu do céu. A divindade e harmonia. O Pai recomendou o Filho, o Filho recomendou o Espírito Santo testifica do Filho. Então, são 3 pessoas distintas e um só Deus. Não é um Deus e uma pessoa só, é 3 pessoas e um Deus só. Não é 3 deuses, politeísmo, que acredita em muitos deuses. Na verdade, são apenas um único Deus, que são 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Hoje, se você pudesse ver o trono de Deus, o trono de Deus seria 2 tronos. Tem o trono de Deus Pai, que está Deus, o Pai, e a sua destra Jesus Cristo. Deus é luz, Espírito e amor, e a sua destra está Jesus com o corpo glorificado. E o Espírito Santo está onde? Está em mim, está em você. Aleluia. Essa é a divindade. Essa palavra divindade está na Bíblia. A palavra trindade, foi os teólogos que colocaram trindade, para elaborar bem sobre isso que a gente está falando aqui. Mas a grande realidade devia ser e deve ser o que está escrito: divindade, que são o único Deus verdadeiro, eterno, todo-poderoso, que tem 3 personalidades, 3 pessoas, um só Deus. A pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai e a pessoa de Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Venha conosco, eu quero te ajudar a você entender mais e mais a palavra, da doutrina. A gente ainda vai estudar cristologia, vamos estudar escatologia, estudo das últimas coisas, vamos estudar a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia,
soteriologia, como que é a salvação, amatiologia, estudo do pecado. Tá bom? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.